Alô, pessoal do canal, tudo bem? Do canal do professor Fábio Inácio. Lembrando que se você quiser colaborar com o canal, com esse trabalho, você tem as opções do Já Valeu, do YouTube, você tem aí, pode adquirir cursos, livros, né? Que estão aí na descrição, sempre dos nossos parceiros, isso sempre ajuda. Dando sequência a esse importante texto, nós paramos aqui no item inclusão como uma abordagem de princípios da educação. E eu sempre falo que princípios as bancas costumam cobrar bastante, né? Então essas 5 formas de pensar em inclusão indicam significados dados à inclusão por pessoas diferentes em contextos diferentes. No estudo que realizei recentemente, com meus colegas, adotamos o que pode ser visto como uma possibilidade adicional, ASCOL, para relato detalhado desse estudo. A pesquisa foi feita em escolas inglesas que tentavam desenvolver práticas inclusivas em um contexto dirigido centralmente para um padrão requerido pelo governo. Queríamos examinar esse terreno com maior profundidade e, em particular, explorar as formas, as caras que as práticas inclusivas têm nesse contexto e como tais práticas podem ser desenvolvidas e sustentadas. Então agora o autor vai falar aí da pesquisa que ele fez em escolas inglesas, né? E mostrar um pouco dessa experiência para nós. Embora a exploração detalhada daquilo que a inclusão significasse para culturas políticas e práticas de uma escola tivesse sido demonstrada no material Índice para a Inclusão, de Both e ISCOL, esse fato não significa que não soubemos com antecedência quais ações deveriam ser adotadas. Barreiras para a aprendizagem e a participação e recursos para apoiar ambos só podem ser descobertos e priorizados dentro de uma escola particular. Isto implica que nossa ênfase deve se dar menos ao modo que a inclusão aparenta ser, a sua cara, e mais o modo como ela deve ser desenvolvida nas escolas. Então ele vai falar aqui da pesquisa dele, né? Nesta pesquisa, tomamos como ponto de partida comum uma ideia de inclusão que envolvia a articulação ampla de valores com os quais nos identificamos e nos comprometemos, e de práticas inclusivas que acreditávamos ser importantes de tentar incorporar nas escolas. Então ele vai falar um pouco dessa ideia da inclusão, você vai ver que envolvia amplo valores, né? Sempre a ideia da amplitude. Eu sempre falo que os autores têm muito essa característica, né, de usar palavras amplas, né, de pensar sempre as coisas de uma forma mais abrangente possível, né? E aí ele vai falar de valores. Quais são esses valores? Os valores formam a base de todas as ações e planos de ações, de todas as práticas dentro das escolas e de todas as políticas para a formação da prática. Ações práticas e políticas podem ser consideradas como a incorporação de argumentos morais. Não podemos fazer a coisa certa na educação sem a compreensão em algum ponto dos valores a partir de qual as nossas ações se originam. Então a importância dos valores, né? Então ele coloca aqui: o desenvolvimento da inclusão, portanto, nos envolve na tarefa de tornar explícito os valores que servem de base para nossas ações, práticas e políticas e para a nossa aprendizagem sobre como melhor relacionar as nossas ações a valores inclusivos. Então o autor aqui está conceituando aí a questão, né, da inclusão, essa ideia de que para você fazer inclusão é preciso, né, que os valores que estão ali colocados estejam explícitos, claros, né, para todos nas ações, nas práticas e nas políticas de inclusão. Nós articulamos valores inclusivos que se referem à igualdade, né? Então ele vai falar aqui dos valores, é importante você anotar aí: igualdade, certo?
é um valor muito importante colocado aí. A participação, certo? O envolvimento de todos, né? A comunidade, né? Então a comunidade também aí envolvida, a compaixão, certo? Ao respeito pela diversidade. Então são os valores que eles estão colocando. Faça a sua listinha aí: igualdade, participação, comunidade, compaixão, respeito pela diversidade, sustentabilidade e ao direito, tá? Então são colocados aí esses valores aí, como ele colocou explícitos nessa ideia do desenvolvimento da inclusão. E essa lista está em estado permanente de desenvolvimento. E honestidade, liberdade, realização e espiritualidade, até que ponto essas questões adicionais podem derivar de outras que já fazem parte da lista? Ele está fazendo uma reflexão aí, uma pergunta. Honestidade, liberdade, realização e espiritualidade. Até onde, né, isso pode estar envolvido aí na igualdade, na participação, na comunidade, na compaixão, no respeito pela diversidade e na sustentabilidade e ao direito. Por exemplo, a verdadeira participação pode significar liberdade de participar e talvez não participar, né? Então, muitas vezes, como eu vou explicar isso aqui, as pessoas pensam assim: a criança tem que participar. E se ela não quer, né? Se ela não se sente confortável, muitas vezes em alguma atividade, ela tem esse direito de não participar, certo? Em algumas situações, né, isso é colocado quando existe a opção de participar ou não participar, né? A gente sabe que tem coisas na vida que a gente não tem muita opção, né? A gente tem que fazer, mas isso também é uma coisa para ser colocada, né? Porque às vezes você tem, quem quer ler, né? Então se dá a oportunidade de a pessoa participar ou de não participar. E às vezes a pessoa quer forçar: não, tem que colocar aí para ler, porque é inclusão, né? Vamos. Então, também isso. Mas, ao estabelecer uma lista de questões, convidamos outros para pensar sobre a base de suas ações e sobre as direções que gostariam de ver o desenvolvimento da educação seguir. Nós também reconhecemos que a articulação de tais princípios abrange duas questões: quais são os seus significados precisos e quais suas implicações para a prática, né? Porque quando a gente fala princípio, muitas vezes a gente tem definições, né? Valores ali colocados e interpretações sobre o que são esses princípios. É isso que ele está falando. Quais são os seus significados precisos, né? E como isso implica na prática. A questão do significado é um reconhecimento de que declarações de valores tais como estes requerem uma considerável elucidação. São complexas, podem ser disputadas e podem ser conflituosas. Por exemplo, em relação à igualdade, deve ser esclarecido como muitas pessoas divergem sobre a aceitabilidade de diferenças em renda e condições de vida em cada país e entre países, né? Então, isso é importante. Outros valores inclusivos, da mesma forma, requerem elucidação. Por exemplo, a participação diz respeito a estar com os outros e colaborar com os outros. Implica engajamento ativo e envolvimento na tomada de decisões. Inclui reconhecimento e valorização de uma variedade de identidades para que as pessoas sejam aceitas como elas são. Ao valorizar a comunidade, reconhece-se a importância do papel social da educação na criação e manutenção de comunidades e do potencial das comunidades e das instituições educacionais de se sustentarem mutuamente. A valorização da comunidade pode envolver o desenvolvimento do sentimento de responsabilização por grupos maiores que a família e que a nação. A valorização da comunidade é sobre a cidadania e cidadania global, né? Então, veja aqui como a gente pensa aqui bem amplo, né?
não é só pensar aqui nos grupos ali, né, como família, nação, né, esses são importantes, estão aí dentro do conceito, a comunidade, isso é importante, mas também essa comunidade mais ampla, né, essa cidadania global, essa importância que muitas vezes a gente tem que pensar no local e tem que pensar no global, certo? Então, quem Perrenot trabalha muito esses conceitos, né, da questão da cidadania global, e quando ele coloca sustentabilidade, quando ele coloca todas essas questões, a gente também tem que pensar um pouco mais amplo, né, fora do nosso pequeno mundo e extrapolar, porque muitas das nossas ações acabam tendo impactos, né? A gente precisa pensar nisso, pensar no planeta, pensar na nossa casa, no planeta Terra, né? Então, a gente fala cidadania global, certo? Não ficar só restrito ao nosso local. Obviamente que o local é extremamente importante, né? A comunidade como valor, como valor, convida ao cultivo de sentimentos de serviço público. A ideia de sustentabilidade conecta inclusão ao objetivo mais fundamental da educação: preparar crianças e jovens para formas sustentáveis de vida dentro de ambientes e comunidades e ambientes sustentáveis, né? Então, uma questão importante aí também colocada pelo Melascol, né? Em uma época em que o aquecimento global é, sem dúvida, a questão mais importante que afeta todos no planeta, a inclusão deve certamente estar preocupada em incorporar no âmbito da educação uma compreensão e respostas a esta questão. Aí, né, esse pensamento que o Perrenot também tem, essa questão da cidadania global, dessa consciência global, né, dos problemas, e a gente vê cada vez mais aí as mudanças climáticas, enchentes, calor excessivo em determinadas regiões, seca, desertificação. Então, tudo isso vai afetar o ser humano e deve estar aí colocado também como uma questão importante. Direito abarca o reconhecimento e a convicção de crianças e jovens têm direito a uma educação mais ampla, ao apoio apropriado e a frequentar a escola local. No entanto, tal elucidação só nos leva a determinado caminho. Precisamos saber não só o que esses valores significam, mas também suas implicações na prática e como eles podem ser colocados em prática. Com isso em mente, do nosso ponto de vista, a inclusão envolve aí outro processo que você deve anotar aí. Por quê? Aqui ele vai falar da prática e como isso envolve a questão da inclusão, né? Os processos de aumentar a participação de estudantes e a redução de sua exclusão de currículos, culturas e comunidades de escolas locais. Então, a inclusão envolve esses processos que aumentam a participação dos estudantes e reduzem a exclusão de currículos, culturas e comunidades. Ou seja, a inserção é aquilo que eu comentei tanto no vídeo: tornar visíveis aqueles que durante muitos anos na história ficaram ali invisíveis, né? Ou a humanidade dava um jeito ali de separar, de segregá-los, né? Então, isso não pode acontecer do ponto de vista da inclusão, certo? Segundo Melascol, né? Então, não pode acontecer. Reestruturação de culturas, políticas e práticas em escolas de forma que respondam à diversidade de estudantes em suas localidades. Então, é tudo uma questão de mudança, às vezes até de pensamentos, né? De políticas que vão aí desde as políticas educacionais, públicas, a questão muitas vezes de barreiras que existem, de visões do mundo estereotipadas,
do que é uma deficiência, né, de tratar como coitadinho, de situações que muitas vezes, ao invés de ajudar a pessoa com deficiência, acabam prejudicando, né? Então, entender que existe essa diversidade e que ela tem que ser valorizada. A presença, a participação e a realização de todos os estudantes vulneráveis a pressões exclusivas, não somente aqueles com deficiência ou aqueles categorizados com pessoas de necessidades especiais. Então, a ampliação, né, para aqueles estudantes que também apresentam ali formas de exclusão, né? Então, a questão econômica, muitas vezes, questão cultural, como ele fala aqui de vários, né, países, a gente tem questões culturais, questões tribais em alguns países, questões de clãs, questões de castas, podemos pensar aqui na Índia, ou mesmo ali no Oriente Médio, faixa de Gaza, Israel, exclusão de pessoas por serem de origem muçulmana, enfim. Então você tem aí no mundo várias exclusões, né? Então essas situações elas devem ser observadas. Vamos pegar no Brasil, por exemplo, você tem aí muitas vezes as pessoas condenando, fulano é do candomblé, né? Já vi isso e presenciei. Aí a pessoa vai com uma guia do candomblé, né? Que é um símbolo ali, um instrumento, um aparato religioso, vamos dizer assim. Talvez aparato não seja a palavra mais correta, né? Mas assim, sai com uma guia e ali que é um símbolo da religião e às vezes é discriminado, né? Então a gente tem várias formas, às vezes mais sutis, né, mais perigosas também e às vezes mais contundentes, né? Vários aspectos dessas caracterizações de inclusão têm importância especial. A inclusão abrange a todas as crianças e jovens na escola, está focada na presença, na participação e na realização. Inclusão e exclusão estão vinculadas de maneira que a inclusão envolve o combate ativo à exclusão. A inclusão é vista como um processo sem fim, né? Então é importante entender isso. Inclusão é um processo sem fim, certo? Ela precisa estar sempre presente ali para evitar qualquer tipo de exclusão. Assim, uma escola inclusiva é aquela que está evoluindo e não aquela que já atingiu um estado perfeito, né? Porque não existe essa ideia de, muitas vezes, o estado perfeito lembra o pensamento Sócrates, né? Que falava assim, só sei que nada sei. Então, por quê? Porque é o constante aperfeiçoamento, né? Quando a pessoa acha que ela sabe tudo, ela, né, a soberba, ela para de aprender. E a sociedade, principalmente a gente que trabalha com os seres humanos e que está aí numa sociedade que é dinâmica, que evolui, que muda todo o tempo, que as concepções, os pensamentos, eles vão mudando, a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre buscando conhecimento, porque a sociedade muda. Falava até isso hoje, porque muitas vezes a gente sonha com uma escola perfeita, né? E as escolas estão muito longe da perfeição. A gente precisa mudar muito ainda para atingir esse patamar. E não é uma mudança fácil, não é uma mudança complexa, mas que tem que acontecer. Entre as desvantagens desse ponto de vista está a identificação da educação como escolarização, enquanto nós vemos a escola apenas como um dos espaços da educação dentro das comunidades. Nesse sentido, consideramos que o papel das escolas é dar apoio à educação das comunidades e não de monopolizá-las, né? Porque aprender, a gente aprende em todos os lugares, em todos os instantes, na família, na sociedade, no sindicato, no grêmio, na escola,
na igreja, enfim, nós aprendemos em todos os lugares. E isso é importante. Por quê? Outro dia eu comentava uma coisa e vou falar aqui para vocês. Todo mundo vai para a escola com muita pressa, né? As pessoas chegam lá, elas falam assim, não posso, que eu tenho que trabalhar, né? Ai, vai demorar muito, né? Então, às vezes a gente organiza lá uma entrega de uniforme. Você leva, né, bem organizado e tal ali, 30 minutos para entregar muitos uniformes. E as pessoas estão com pressa. As pessoas vão tirar um raio-x, às vezes esperam 1 hora. As pessoas vão no banco, às vezes ficam 1 hora, 1 hora e meia. As pessoas vão num show, entra numa fila, espera horas para entrar num show, espera horas, às vezes num banco, espera horas, às vezes para ser atendida num consultório, mas na escola ninguém quer esperar. Isso demonstra um pouco o sentido que as pessoas e o valor que muitas pessoas dão para a escola. A escola não é um lugar que eu posso perder tempo, né? Então, é uma coisa para pensar. E isso é educação, né? Nós educamos pelo exemplo. Se a gente fala para o nosso filho que a gente não tem tempo de ir na reunião, que a gente não tem tempo de ir lá conversar com o diretor, que a gente não tem tempo de ficar falando com a professora, nós estamos falando para os nossos filhos, olha assim, filho, eu não tenho tempo para essa coisa que não é importante, certo? Porque se fosse importante, eu teria o tempo, né? Então, é uma reflexão. A própria sociedade precisa pensar a educação como algo importante, porque senão a gente educa pelo exemplo. O pai, quando vai levar o filho na escola e para em cima da faixa de pedestre que está na entrada da escola, ele está falando para o filho, filho, as regras a gente pode quebrá-las, né? Ao contrário, o pai deve ser o exemplo, a mãe deve ser o exemplo, porque nós educamos, o professor deve ser o exemplo, o diretor, todo mundo, né? Porque nós educamos pelos nossos exemplos. Isso não significa que a gente não pode errar. Sim, podemos errar, mas devemos estar atento a isso, né? Porque a educação está presente em todos os lugares, né? Não é um monopólio da escola, é o que ele fala, né? Gostaríamos também de enfatizar o significado da participação dos funcionários das escolas, pais responsáveis e outros membros da comunidade. Aquilo que eu acabei de falar. Não adianta só a escola fazer uma coisa e todo mundo fazer o contrário, né? Então a gente precisa ter esse sentido. Parece-nos que não iremos muito longe no apoio à participação e ao aprendizado dos estudantes se rejeitarmos identidades e históricos familiares ou decidirmos não encorajar a participação dos funcionários da escola em decisões sobre atividades de ensino e aprendizado. Gostaríamos também de conectar inclusão/exclusão na educação de forma mais abrangente com pressões inclusivas e exclusivas na sociedade. É mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Nesse artigo, eu resumi algumas formas de que os termos inclusão e exclusão são usados. Isso fez com que eu defendesse que grupos diferentes, em contextos diferentes, pensam sobre a inclusão de forma diversa e que não há uma definição única e consensual. Eu também estabeleci o ponto de partida para o pensamento sobre inclusão usado em nossa recente pesquisa, o que envolve comprometimento com certos valores definidos de maneira abrangente. Inclusão em educação pode ser vista dessa forma como um processo de transformação de valores em ação, resultando em práticas e serviços educacionais em sistemas e estruturas que incorporam tais valores. Podemos especificar alguns deles porque são parte integral da nossa concepção de inclusão. Outros podemos identificar com um razoável grau de certeza, com base com o que aprendemos a partir de experiência. Isto significa que a inclusão só poderá ser compreendida quando seus valores fundamentais forem exaustivamente clarificados em contextos particulares, certo? Então,
texto aí de Mel Askell, né? Aqui toda a bibliografia, então nós fizemos aí, abordamos o texto todo. Ele é um professor de Londres e é importante entender essa questão da inclusão e principalmente esse último parágrafo que ele coloca nessa concepção aí de inclusão, né, dessa forma mais ampla e que a gente precisa ainda, a partir de experiência, compreender ainda essas diversidades de pontos de vista e, claro, ter muito bem explícito os valores que estão colocados na inclusão. Os valores que estão colocados, que são muito mais do que apenas tratar pessoas com deficiência, né? Ou cuidar, ou incluir, né? Usando aqui várias palavras, mas ter o cuidado com a exclusão, né? E a exclusão de forma geral. E aí nós falamos aqui de vários exemplos, né? Então, muito interessante o texto, né? Espero ter ajudado vocês a entender esse texto que tem caído aí bastante nos editais da VUNESP, né? E faz parte desse livro Tornar a Educação Inclusiva, que traz vários artigos, né? Não só esse que nós abordamos, mas também outros artigos. Mas esse do Mel Askell, né? Mel Askell, como se fala tudo junto, né? Eles juntam, os ingleses juntam Mel Askell, né? Então, esse texto é muito interessante, é um texto que tem aparecido bastante aí e fica aí mais essa aula para vocês, certo? Claro que a gente vai fazer algumas aulas de autores e aí, tendo questões, eu vou fazer um combo, né, dessas aulas, fazer um simuladinho para vocês entenderem como isso pode aparecer na sua prova, certo? Então, grande abraço e até a próxima.